Agora, nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer a graduação do nosso molde da nossa saia. Então, o primeiro passo aqui é clicarmos com o botão direito do mouse em propriedades e definirmos o tamanho da base que nós construímos. A nossa base foi com medidas do tamanho 38. Então, eu digito ali na palavra base, número 38, e coloco a cor branca. Normalmente eu gosto de trabalhar com essa cor, mas fica a critério do modelista, ele pode estar trabalhando com as cores que ele quiser. Então, quando eu dou OK, todo o meu molde vai se transformar em branco e todas as partes do meu molde base ficaram com a numeração 38. Então, agora eu vou criar novas numerações. Então, eu vou aqui na janelinha novo, eu vou criar mais uma para o 40, 42, 44 e vou criar outra para cima para o 36. Então, vou renomear todas as minhas janelinhas, 36, 38, 40... 42 e 44, e vou colocar também as cores para cada tamanho. O 36 eu quero verde, o 40 eu quero amarelo, o 42 eu quero rosa e o 44 eu quero nesse azul. Lembrando que aqui eu tenho toda uma paleta de cor específica, e se eu quiser colocar essa cor aqui nos meus favoritos, eu coloco aqui, ela vem para cá, tá? Então aqui eu já tenho as minhas cores favoritas, e o meu 44 vai ser azul, eu dou OK. Agora, eu preciso descobrir quais são os valores que eu vou aplicar nas graduações. Então, por exemplo, a minha cintura, eu tenho aqui todas as medidas do tamanho 38, a minha cintura do tamanho 38 tem 70. Numa tabela padrão de medida, as medidas de contorno variam de 4 em 4 centímetros. Então, para o próximo tamanho eu teria 74, 78 e assim por diante. Esse 4 centímetros, que é a medida de contorno, eu preciso dividir para as minhas duas partes do meu molde, frente e costas, e também preciso dividir para o meu lado direito e esquerdo. Então, 4 dividido por 4 partes do meu molde, eu vou ter 1 centímetro para cada lado do meu molde, ou seja, 1 centímetro para a lateral direita, 1 centímetro para a lateral esquerda. Então, assim eu vou fazer. Eu clico no molde, vou na paletinha graduação, tabela, e aí vai aparecer essa janela aqui. Então, eu vou clicar no ponto que eu quero graduar, no ponto da cintura. Eu vou colocar 1 centímetro aqui nessa janelinha e eu vou fazer com a flechinha para a lateral direita. Olhem o que aconteceu. Cada variação de tamanho apresenta 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Lembrando que eu tenho uma variação da minha tabela de 4 em 4 centímetros. Então, a cada 1/4 do meu molde, eu estou trabalhando aqui com apenas 1/4, eu vou colocar 1 centímetro para no total finalizar 4. Vou clicar no ponto, vou fazer no ponto 13 ali, vou fazer o mesmo. Vou clicar na barra, vou fazer o mesmo. Vou clicar na outra extremidade, vou fazer o mesmo. No outro lado, eu também vou colocar 1, só que agora eu sinalizo para fora, ou seja, lembrando que verde é o tamanho 36, é a medida menor, e azul é o tamanho 44, é a medida maior. Então, eu já graduei as extremidades da minha saia, um para o lado direito, um para o lado esquerdo. Agora, eu tenho que fazer também a graduação do meu centro-costa, só que esse molde aqui eu vou cortar 2 vezes. Então, eu não preciso ter os 2 moldes aqui, por exemplo, lado a lado, né? Eu vou ter apenas um molde só. E aqui, para que eu não tenha, para que a minha pence fique sempre no centro, eu vou distribuir esse meu 1 centímetro dividido para as 2 extremidades do meu molde. Então, eu vou acrescentar meio centímetro para a lateral, né? De cima a baixo na barra da minha saia. E meio centímetro também no meio da saia. Por que eu tô fazendo isso? Para que a pence sempre fique no centro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, a minha pence tá no centro, né? Porque eu coloquei as duas medidas iguais, meio para a direita e meio para a lateral e meio para o centro. Meio mais meio dá 1 centímetro no total. 1 centímetro do lado direito somado com mais 1 centímetro das costas do lado esquerdo, eu tenho 2, que totalizado com mais 2 da frente, eu tenho 4 ao todo. Então, basicamente, essa é a regra de graduação. Para a altura, eu vou fazer o mesmo e eu vou colocar somente meio centímetro para as alturas. Então, eu vou clicando ponto por ponto e vou acrescentando as minhas medidas.
Lembrando que quando eu tenho muitos pontos como esse aqui, ponto de controle, eu sempre vou ter que graduar ponto a ponto. Então, se eu quiser apagar esses pontos aqui, eu também posso apagá-los, tá? Eles não modificaram ali nesse caso a minha curva. Então, vamos lá para a graduação novamente. Vou botar no ponto e continuo acrescentando meio de fora a fora. Então, a minha parte da frente, ela já está toda graduada na parte da altura. Vou fazer o mesmo nas costas. Abro a janelinha, digito meio e clico em cada ponto de controle e eu vou jogando o meio centímetro para cima. Vou fazer o mesmo com o meu revel, só que eu vou aumentar o revel só para a lateral, um para cada lado. Lembrando que se vocês medirem o revel aqui com a saia, eles não encaixam. Por quê? Porque a pence da saia está aberta, né? Então, não esqueçam desse detalhe. E aqui nas costas, eu vou trabalhar com meio centímetro para as extremidades. Sempre clicando no ponto e clicando na flechinha. Então, eu vou ter aqui a graduação completa do meu molde.